Fala do Gigante, que tá numa fase... É tudo bonito, né? O treinador é elegante, o futebol tá bonito. A camisa comemorativa do Tri Mundial também é muito bonita, né? Bonita mesmo. Estreou ontem com aquela camisa preta, bonita. Né? Que o Lugano foi garoto propaganda ao lado do Josué Mineiro. Luga me presenteou. Muito obrigado, Você que é Luga. bom do mundo, você que presenteou eu no Você título é mundial. campeão da Libertadores e campeão do mundo, pelo menos. Chico, você que presenteou. Luga, você estava no Morumbi ontem, gostou do que viu? Realmente, ontem no jogo de São Paulo foi muito consistente. Talvez o jogo do ano de São Paulo foi mais dominante no jogo, quase sem sofrer. E de novo, né, o que eu falei quando o Crespo chegou, um pouco por mérito de Crespo, óbvio está, e por seu jeito de ver o futebol, e outro pouco por sorte também. Olha a sorte dele, né? Que é louco o mundo, que machucou Oscar, machucou Lucas, o Ferreirinha está com problema. Mesma história do Corinthians, Então, hein? O time rende mais com os jovens. Ele está obrigado a colocar mais um volante, seja Paulo Maia, seja Bobadilla, que não estava jogando, a vezes Alisson. Marcos e com Antônio. esses três volantes, cada jogo que São Paulo jogou com três volantes, o São Paulo rendeu mais, foi mais competitivo, mais consistente, mais dominante, menos vistoso, menos brilhante, mas muito seguro. E assim que São Paulo vai ganhando com três zagueiros. Não, ele gosta. Não aquele lateral de 1,40 m que coloca na zaga, nem aquele meio-campista que não sabe fechar, mas tem um bom passe, mas não sabe fazer a cobertura, colocar na zaga. Três zagueiros, três meio-campistas. O São Paulo fica um time... Gostou do Ferrarese ontem? Muito bem, Ferrarese, muito bem, Alan Franco novamente. Mas, eu sei, e assim... Sabino jogou bem também. O São Paulo tem alas, ou laterais, que não são técnicamente brilhantes como foram historicamente os alas do São Paulo, que eram jogadores que decidiam jogos em todas as épocas. Não são Cafu e Leonardo. Ni Cicinho Júnior, ni Jorge Wagner Ilcinho, ni sei Serginho, enfim, Víctor. Porém, são jogos táticos, inteligentes, né? Dos gringos taticamente inteligentes, fisicamente... Muito físico. Fisicamente muito físico. consistente. Então, São Paulo vira um time físico, consistente, agressivo, que tem volante que faz gol, que tem noche bola parada com os três zagueiros. Então, vira um time... Não sei se Crespo tinha essa ideia quando chegou, mas foi se dando que por contusão, por Males que vem pro bem. Desde que ele chegou, o São Paulo tem a melhor pontuação do Campeonato Brasileiro. Sim. Talvez no primeiro jogo ele tomou uma cacetada no Flamengo. Flamengo. Com meia, Oscar, Lucas, deixa com pontinha, porque demora com pontinha em Brasil, se joga com pontinha você é crucificado. E não, mas, se foi dando que ele deixou o time mais consistente. Talvez São Paulo não é brilhante, mas ninguém nem melhor que São Paulo. Em fazer as funções. Talvez se a Males que vem pro bem. Talvez se tivesse todo mundo bem, ele ia ser pressionado a colocar Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, talvez Ferreirinha. Caleri e talvez esse time seria que totalmente diferente. Lógico, claro. porque Mas também o departamento do médico não precisava ficar tão cheio, né? Ontem alguma mais zica. 2 jogadores. O Marcos Antônio, que estava sim, aí a informação não é chute. Pedro Ivo Almeida já tinha trazido na sexta-feira, eu confirmei no final de semana. O Marcos Antônio estava na lista do Ancelotti, seria convocado hoje. Sentiu um problema muscular, teve um problema muscular aí, ó. No finalzinho do primeiro tempo, ele já colocou a bola na linha lateral, para a linha lateral e saiu imediatamente. Hoje fez exame e agora vai ser preparado ou vai se recuperar pensando nos jogos contra a LDU daqui a 20 e poucos dias, o segundo jogo daqui a pouco mais de um mês. E aí a pior notícia da noite, o terceiro centroavante em 4 meses do elenco, aí ó, o André Silva prendeu o pé a romper o cruzado. O rompimento parcial, de qualquer maneira, mesmo que ele não passe por uma cirurgia, ainda não está decidido, ele para por no mínimo 3 meses. A temporada conservador. Bal. Mas eu acho que vai acabar operando, porque 3 meses, se o cara quer ter uma certeza absoluta, estou chutando, não sou médico, mas acho que ele opera agora, né Binho? E retorna no começo do ano que vem. Tem que sair do mercado urgente, né? Achar um sem dinheiro nenhum, porque não pode gastar. Por conta do FDIC não pode gastar. Tem que ser oportunidade. Na hora que tem que ser de graça, arcando no máximo com um salário. E o menino que teria essa oportunidade também machucou o joelho, né? Os outros dois, Caleri e Rian Francisco.
Você tem até a opção de jogar sem um Não, com Luciano e Lucas, talvez. Se Lucas está para jogar com Luciano, ou Ferreirinha e Luciano. E você tem Tapia e Dineno. O Tapia joga pelo lado e joga pelo centro. E o Dineno é centroavantão, mas no esquema do Crespo, eu acho que o centroavante mais fixo eu acho que consegue jogar. Pode adiantar o Luciano e aí se Lucas... O Luciano já está adiantado, né? Se Lucas... Não, como primeiro atacante. Como o último atacante mesmo. E a gente rezando que o Lucas possa voltar, né? E aí você não perde a consistência no meio campo. Da parada da energia, esse negócio realmente é brabo, hein, Lugan? Alguma coisa está acontecendo, né? Que existe, hein? Alguma coisa está acontecendo. Que nem as bruxas, né? Alguma coisa está acontecendo. Impressionante, Lugan. Já viu um negócio desse? E o Lucas também estava sendo preparado. Sabe, né, O Lucas estava sendo preparado para ser titular nesse jogo. Voltou a sentir dores no joelho. Aí Crespo fez... Mesmas dor? O Crespo ia tirar um volante. Aí que fez Crespo, de novo colocou um volante, Pablo Maia fez o gol, jogou muito bem, ficou consistente. O Crespo também, a bruxa que São Paulo não tem, o Crespo está tendo a favor, né? Sim, é isso. Porque está tendo sorte ele, muitas vezes, na conformação do time, né? Pelo menos taticamente. Chega uma hora que falta. Não, lógico. Você vai jogar contra time grande, um Palmeiras, um Flamengo, um River. Você precisa um Lucas, um Oscar, precisa de hierarquia, né? Jogo de primeiro nível. Mas a consistência vai te levar para lá. Esta consistência de São Paulo está levando São Paulo a Aquilo que eu sempre falo, Binho, Está respondendo bem em campo. Eu gosto de ver o São Paulo jogar. Na verdade, a intriga aqui, ó, Mauro, por exemplo, o Carlos Eduardo Nascimento falando na década de 90 São Paulo era exemplo de administração. É verdade isso mesmo. E como o Oscar falou, é incrível você ver o time do São Paulo atravessando tudo isso que o Arnaldo acabou de falar e você olha e tem a impressão de que o time está evoluindo. Porque ontem eu fiquei com essa impressão, cara. Não tá, né? Eu acho que o time do São Paulo está indo bem, dentro daquilo que é possível fazer, no brasileiro especialmente. Eu não gostei do confronto contra o Atlético Nacional. O primeiro jogo eu achei muito ruim. E o segundo jogo também não foi um jogo tão bom, não, né? Até no momento mais delicado do jogo foi quando o Atlético empatou, um pênalti até muito discutível, mas empatou. E depois o glorioso Cardona foi expulso, né? Aquele ali se desenhava para ser o momento mais delicado do jogo, porque o time colombiano empatava, era 11 contra 11. Aí Cardona é um desequilibrado, né? Não, ele perdeu 2 pênaltis e arrumou uma expulsão sem motivo nenhum, lá, uma treta lá com o Ferrarese. Mas no brasileiro o time está indo muito bem. E na Libertadores avançou assim mesmo, né? Vai ter um desafio que eu acho que é complicado agora, que é a LDU, né? Agora não, só em setembro. Aí aquela coisa, aí você fica na expectativa, o São Paulino, de recuperar o jogador machucado, e de repente se machuca mais gente. Exatamente. Esse é o problema maior. Você fala, não, quem sabe até lá o Oscar volta, o Lucas pode estar bem, aí o Marco Antônio se machuca, o André Silva está fora. Quer dizer, o Marco Antônio deve estar bem até lá, tudo indica, mas o centroavante não. E aí tem um centroavante que não está ok, que é o Dineno, o outro é o Tapia, que é um jogador que parece que é mais uma opção, né, para alguns momentos do jogo, e tem que tentar contratar alguém, e o presidente está na rede social todo pimpão lá, falando dentista, né? Dentista e tal. Assim, é uma falta de sintonia com o momento, cara. Demais, cara. Pô, o casal vai posta negócio de dentista lá, recomendando dentista. Pô, parece até um amigo meu, narrador, que faz essas coisas direto. Não é o Oscar, não, é outro. Então é verdade, quando eu falei aqui que o São Paulo ia bem apesar dos pesares, na verdade é apesar do Casares, é isso, Arnaldo Ribeiro? Apesar do Casares, das lesões, o fato é que agosto está acabando, poderia ser um mês fatal para o São Paulo, em todos os aspectos. Podia estar fora da Libertadores, da Copa do Brasil, está fora da Copa do Brasil e perto da zona de rebaixamento do brasileiro. E o agosto foi surpreendente nesse aspecto, inclusive em relação ao desempenho. Não, o impacto, né? Porque quando perdeu o Caleri e outros jogadores e parecia que realmente tudo estava perdido, quem segurou a onda foram jogadores como o Marcos Antônio, como o próprio André Silva e tal. Bobadilha. E no final fica tudo... Agora, acho que vale a pena a gente falar também, não deixar passar, do que está fazendo o Atlético, né, Mauro? Que no ano passado chegou no Brasileirão, na última rodada, com risco de rebaixamento, e agora o Cuca... Eu até entendo o papel do Clássico, vai ter o Cruzeiro... bem parecido agora. Ele tem um elenco bem farto, né? O futebol do Atlético está muito fraquinho. Até o time que colocou em campo ontem é bom. O Atlético está vivendo do fato de ter conseguido passar pelo mistão do Flamengo nos pênaltis. É isso.
uma mobilização para aquele jogo, como vai ser agora com o Cruzeiro. Aí se mobiliza, que é o clássico, é o grande rival, o jogador dá um pouco mais coletivamente, o time do Atlético não apresenta nada, gente. Mas acho que é um pouco o papel que o Campeonato Brasileiro faz no geral, né, Mauro? Porque acho que... Não, tudo bem, mas não é o Flamengo e o Palmeiras que precisam, como eu já disse aqui, ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, essa é a posição que tá. Empatou outro dia com o Vasco, fraquíssimo, outro jogo fraquíssimo. Aí ele monta um time que não está funcionando, começa a trocar, põe os titulares em campo, também não acontece nada. O trabalho do Cuca está muito fraco nesse Atlético Mineiro. Como administração do clube, você pega a campanha que fizeram, estou falando da ameaça do rebaixamento até o final do Brasileiro, mas quando eles olham o time e falam, pô, chegamos na final da Copa do Brasil, chegamos na final da Libertadores, eles deixam de considerar bem sucedido? Não deixam, mano. Então, mas eu acho assim, não deixo. Tem uma diferença grande em relação ao ano passado, para o Atlético e também para o Fluminense, que é o outro time das Copas, que eles não estão na Libertadores, estão na Sul-Americana, que é a Série B da América do Sul, certo? Vamos ser bem... Sim. Eu não estou desprezando, eu acho o título importante da Sul-Americana e tal, mas o grau de dificuldade, de exigência e tal, que a Libertadores traz ao Palmeiras, ao Flamengo, ao São Paulo, não é o mesmo que a Sul-Americana traz a Atlético e Fluminense. O Atlético, ano passado, foi a final da Libertadores. Esse ano ele pode ir à final, no máximo, da Sul-Americana. E o nível de investimento do Atlético é similar ao do Botafogo, não ao do Palmeiras e do Flamengo, que esse ano excedeu. Aí a gente vai chegar num denominador comum. Eu também acho que com esse investimento, com esse time, não podia tratar o brasileiro perfeitamente. Estamos no mesmo. Estão se contentando com as Copas. Exatamente, concordo com você. E com as menores ainda, como você acabou de frisar. Sabe da lesão de 2 jogadores importantes, um fundamental, o Marcos Antônio, mas a lesão dele é leve, poderia até ser convocado na seleção, mas sobretudo do André Silva, o centroavante, que teve uma lesão no joelho e simplesmente é o 3º centroavante do São Paulo na temporada com problema cirúrgico no joelho. Os 3 tiveram, Caleri, Rian Francisco e agora André. Ficou só o Dineno, né? Ficou só o Dineno, que veio depois de uma cirurgia no joelho no Cruzeiro. Não fosse isso apenas, Oscar e Lucas nunca estão à disposição, Lucas voltou a sentir, Luiz Gustavo também está com aquele problema de embolia pulmonar. Mesmo assim, o Crespo tem conseguido fazer o time jogar, né? Mas chega uma hora que falta jogador, né? O São Paulo está tentando agora, até o dia 2, contratar mais um centroavante disponível no mercado. Centroavante disponível no mercado é raro. A última vez que conseguiu fazer isso foi com o Dineno, que até agora não conseguiu jogar. Mas, ao mesmo tempo em que procurava, foi notificado pela FIFA com o transfer ban nesta segunda-feira por atraso no pagamento da parcela do Bobadilha junto ao Cerro Porteño lá atrás. São Paulo pagou a dívida nessa própria segunda-feira para poder, quem sabe, desbloqueado, tentar uma contratação de emergência até o dia 2 de setembro, é quando fecha a janela. Então, na verdade, o André Silva teve 2 lesões ligamentares, né? Exato. Então vai ter que passar provavelmente por cirurgia, assim como passou o Caleri, assim como passou o Rian Francisco e tudo mais. Então é uma temporada completamente maluca em termos de equipe, né? Muita gente machucada, todo tipo de lesão, mas o fato é que o Crespo tem conseguido, toda vez que escala o time com mudanças e tal, fazer o São Paulo render. E no Brasileiro ele está numa posição bem interessante para quem já viveu a situação do Santos, a situação do Vasco, a situação do Corinthians, a situação do Grêmio, a situação do Inter. O São Paulo já não está mais nessa situação no Campeonato Brasileiro e é um dos 3 brasileiros classificados no mata-mata da Libertadores. E eu acho que isso é muito importante para o São Paulo, que ele ganhe uma folga, né? Ele não vai ser campeão brasileiro, está descartado isso para o torcedor do São Paulo, inclusive, mas ele sonha com andar bem em Libertadores, andar melhor do que foi até agora. Então o São Paulo vai poder pensar mais na outra Copa, na Copa, que ele dá valor, porque o brasileiro não está assim, não é nenhum pesadelo. O time está andando bem. Vamos lá, o Crespo, ele ama o São Paulo, porque para ele vir para o São Paulo nessa gestão, o São Paulo devia a ele, viu, Emerson? Não sei se já pagou, que devia, mas 3 milhões. Esse detalhe também, tá? Não, dividiu aí no contrato, né? Como o São Paulo sempre faz. Isso. Mais uma parcela, né? Isso sim, para mim, é gostar do São Paulo. Não o outro treinador que falava da boca para fora. Esse sim é gostar do São Paulo, tá? Porque ele já sabia, o São Paulo estava devendo há anos para ele, quis voltar, já sabia que o São Paulo não tinha dinheiro para contratar ninguém e veio para cá.
E ele sabia dos podres, né, Jova? Ele sabia como é que funcionava o Júlio Casares também. Ele já conhece a trairagem lá E a entrevista que ele deu, Jova, depois do último jogo da Libertadores, que ele falou: eu podia estar na minha casa. O cara ficou milionário com os clubes que ele jogou. Eu podia estar na minha casa. Ganhou uma grana. Podia estar na casa dele mesmo. Não tinha que aguentar Casares e Belmonte. Podia estar na casa dele mesmo. Exatamente, que ele já sabe a trairagem que tem lá dentro. Ele foi traído, cara. Só pra galera ter uma noção, pra quem não lembra, o mesmo dia que ele tava saindo, o Rogério tava chegando. Os dois trombaram lá. Olha a falta de respeito que foi a demissão do Crespo. O dia que ele foi demitido, o Rogério tava chegando. Ô, Jova, mas nessa época aí da demissão dele, do Crespo, teve entre as partes até o entendimento do próprio Crespo que ele tava para ir embora, entendeu? Já sentiu que era o momento de ir embora. Mas você trazer o treinador no mesmo dia que ele tá saindo? Tanto é que depois... Tanto é que, eu vou provar agora para você, que tanto é que no mesmo dia o Crespo tirou foto com o Rogério Ceni lá no mas daí, lá, isso aí não quer dizer nada. Eu fui demitido, tô puto com a diretoria, porque contratou o ídolo. Eu vou me sujeitar ainda de tirar foto lá, tipo, vou estar bufando, irmão, vou nem estar lá, os caras almoçaram lá ainda, passaram o dia lá com os jogadores, não sei o que lá. Então, pra mim, na época, desrespeito com ele, velho. Você trazer na época, os torcedores, na época, eu gosto do Crespo pra caramba, mano, mas na época os torcedores não queriam a demissão dele, a grande maioria não queria, ficaram surpresos, mas que eu me lembro, na época, o próprio Crespo também sentiu que não estava conseguindo e tal, que era de acordo ele sair. Então, nesse ponto, ele até tirou foto lá com o Rogério e tal, passaram o dia, igual eu falei, mas... eu já acho que não teve uma trairagem. Teve uma trairagem por parte do São Paulo dever e depois, né? Que ficou empurrando com a barriga, dívida e tal. Isso aconteceu de fato. Mas o Crespo, de fato, cara, ele não precisava voltar, não, mano. Não precisava, ainda mais com o Casares aqui, a Patotinha, que demitiu ele e tal, né? Que entraram no acordo no caso, sabendo tudo que aconteceu, como que tava o clube. Ele não precisava voltar, mano. Ele acabou de voltar da Arábia lá. Sair da Arábia com grana. Então, de fato, cara, ele é um treinador que ama sim o São Paulo. E outra coisa, o nosso ano vai ser pior graças a ele, viu? Sim, e eu falo a chance de cair esse ano seria enorme se ele não tivesse recuperado o São Paulo no Brasileirão, hein? Exatamente. Por tudo que tá acontecendo, cara, e tudo que aconteceu com o próprio Crespo também. Se ele ganhar a Liberta, ele vira ídolo do São Paulo, mano. Nossa, você é louco. Se ele ganhar essa Liberta esse ano, ele vira ídolo. Da forma que tá, ele vira ídolo. Ele vai entrar pra história do São Paulo e vai virar ídolo, irmão. Merece ter estátua, você é louco. Porque o que ele tá fazendo ainda mais com esses caras é impressionante. E eu fico surpreso, tá? Porque... E falo mais, viu, Teca? Só pra acrescentar aí. Olha lá. Se tiver uma dividida, algum jogador e o Crespo, essa diretoria patética aí fica do lado de jogador, viu? Tá? Se tiver uma dividida. Porque vocês são um bando de mal agradecidos. Se eu não me engano... Submissos a empresário e a jogadores. Esses patetas da direção do São Paulo. Ô, João, se não me falha a memória, a queda do Crespo em 21 foi depois daquele jogo do Palmeiras, na Libertadores, não foi? Fala que ele perdeu o vestiário, aí o Pablo fritou ele porque ele não aceitou aquele gol perdido. Aí ali começou a queda, né? E aí a diretoria, óbvio, foi pro lado dos jogadores. E aquele ali quase caiu. Não era só Pablo, não, viu, Servão? Tinha um grupinho lá. Tinha mais, né? Tinha um monte, né? Vamos lá, valeu, Alex. Salve, amigos. Para trazer mais um tap ao Diné, né? Melhor deixar o que estão. Sempre gostei do atacante do Fluminense, que estava no México, voltou agora. Quem que é esse cara aí? Puta, acho que fugiu o nome. É o Kennedy? Quem? John Kennedy? Eu acho que é esse aí. Eu acho que é esse aí que ele tá falando. O moleque é indisciplinado pra caramba, esse moleque aí. Moleque novo, ele. Indisciplinado. O Alex falou assim, já pensou o blogueiro atrás do Davidson? Cara, isso aí é mentira que estão falando do Davidson, cara. Eu acho que é fake news, mas conhecendo a incompetência dessa direção do São Paulo, eu não duvido também, tá? Eu espero que seja. Acabei de falar, mano, o Davidson jogou a Libertadores, cara. Como que vai contratar um cara que jogou a Libertadores, mano? Vai jogar dinheiro no lixo, velho.
Isso aí a página tava enchendo o saco lá. Teve uma que até comentei, pô, mano, que merda é essa? O cara, tô brincando. Pô, mano, tomar banho, velho. Vamos lá, valeu, Tigana aí, ó. Já pagamos mais quem tá no DM. Pô, página brincando, pô, com informação Só uma de. informação aqui, ó. Derson, pô. Nós falamos do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Sport por 3-0 no Rio. Tá 6 minutos do segundo tempo, 8 minutos do segundo tempo, 6-0 pro Flamengo em cima do Meu Deus do céu. Caramba, velho. Pelo amor de Deus. 6-0 é foda. Flamengo tá jogando com quem? Com o Sport? O Vitória. Jogou com o Sport. Ah, tá. Quantos pontos a gente ganhou do Sport? 2. 2. 2 empates. Não pode, gente. Quem pensa algo grande no campeonato não pode perder ponto. Com todo respeito ao Sport, à Vitória. Entendeu? Não pode. Mais uma vez, vamos ser obrigados a ver Flamengo ou Palmeiras campeão. Que para mim que seja o Flamengo, então, né? Já é recorrente, né, Jô? E o pior vai ter que a gente ter que assistir programa esportivo amanhã. Puta merda, amanhã é insuportável. Amanhã é só falar lá, e o Crespo vai ter que fazer mágica na Libertadores também, viu? Para enfrentar esses times aí, vai ter que fazer mágica. A está em orgasmo agora. Amanhã é só dar Flamengo na televisão o dia todo. Valeu, Tigana aí. Já pagamos mais quem tá no DM do que no campo? Perguntando aí o amigo. Cara, tá difícil, mano. Só o Oscar ali, né? Só o Oscar já é uma bala, irmão. Paga já, acho que meio time do São Paulo. O Júnior falou assim, já passou da hora da Polícia Federal fazer uma investigação no São Paulo, como foi feito no Cruzeiro. Uma denúncia coletiva de torcedores poderia ser feita? Não. Boa noite. Falando aí o amigo aí. Aí é uma questão já... Tem que ser algo interno lá, né? Partir internamente, mas... Não existe. Meu sonho era auditoria, né, João? Particular, alguém lá de dentro teria que fazer uma coisa. Isso aí não é o torcedor que tá de fora, né, mano? Não tem o que fazer. Vamos lá, valeu, Ademir. Desculpe, mas se eu fizer a pergunta que eu penso sobre a diretoria, eu acho que serei processado e preso. Vou ficar calado hoje. Acontece isso aí, os caras acabam que... Com essa diretoria ainda, se olhar torto, você já recebe um aviso no portão já. Mano. Valeu, Caneta Arte, é isso? Falou assim, Barolo, você viu que o Casares jogou uma indireta para você? Disse que tem gente que chama o André Silva de jogador de basquete. Ele vê seus vídeos. Se babaca, em vez de ele se preocupar com o São Paulo, ele se preocupa comigo. Em vez de ele se preocupar com o São Paulo... com as vergonhas que ele faz a gente passar, ele se preocupa comigo, esse idiota aí. Valeu, Fabiano. Pessoal, quanto mais vejo o time do Crespo, mais comprovo o tanto que o Zubeldia é ruim, comentando aí o Fabiano. Véio. Cara, eu fiz até um post hoje, dando uma zoada, porque tem torcedor que ainda fica brabo quem manda em direta, por conta da época do Zubeldia e tal, né? Pô, ainda estão falando disso, o cara já foi embora e tal. Daí eu peguei e falei, cara, o torcedor hoje que só tem direta para quem defendia o Zubeldia, porque foi um negócio assim surreal a defesa ao Zubeldia, cara, o que aconteceu. Foi surreal. Foi mesmo. A gente parecia que tava cometendo um crime, velho, só de criticar o Zubeldia. Eu nunca vi algo do tipo, cara. Eu falei assim, cara, o torcedor que só tá em direta referente ao Zubeldia, ele pode fazer isso até o mundo acabar, irmão. Que ele vai estar na razão dele. Porque é a comparação que a gente tem, velho. É a comparação que a gente tem que citar, não tem jeito. Todo jogo que o cara quiser fazer comparação, irmão, vai ser um negócio chato? Vai, né? Que você vai estar repetitivo, mas tá no direito, né, mano? Porque o que fizeram, chamaram muita gente de burro, que entende de futebol, que é sem noção, que é mau caráter. Mano, que eu ouvi, irmão. Então, pode soltar em direta enquanto quiser, irmão. Tem carta branca até o mundo acabar, irmão. Porque o que fizeram foi um negócio assim, surreal, velho. Vamos lá, valeu. O Emerson, lembram da entrevista que o Casares deu no Roda Viva? A Conmebol anunciou uma novidade que promete mudar de vez a cara da Libertadores a partir das quartas de final. E essa medida vai impactar diretamente clubes gigantes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, né? Estamos falando de uma decisão histórica. Os árbitros vão passar a explicar ao vivo as decisões tomadas após consulta do VAR. Isso significa que, em lances polêmicos como marcação de pênalti, impedimentos milimétricos ou até possíveis expulsões, o árbitro principal não
apenas vai comunicar a decisão dentro de campo, mas também vai anunciar, de forma clara e objetiva, o motivo daquela marcação. Essa comunicação será transmitida tanto para o torcedor no estádio, quanto para os milhões de fãs que acompanham pela televisão, de acordo com a nota oficial divulgada pela entidade. O objetivo é trazer muito mais clareza, confiança e transparência para o torcedor. A Conmebol afirma que a ideia é aproximar o público das decisões de arbitragem e, ao mesmo tempo, reforçar a credibilidade do VAR, que tantas vezes foi alvo de críticas em jogos importantes. Essa inovaca já havia sido testada em 2024, durante a final da Recopa no Maracanã, e, segundo a Conmebol, o resultado foi considerado um sucesso. Agora, com o aval da FIFA e da IFAB, esse procedimento passa a ser oficial e permanente nos torneios mais importantes do continente, a Libertadores e a Sul-Americana. As quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana estão marcadas para o período entre os dias 17 e 26 de setembro, ou seja, já nas próximas semanas os torcedores poderão acompanhar esse recurso em ação. Isso vai mudar a experiência da arquibancada e também das transmissões, já que o torcedor poderá ouvir de forma direta do árbitro o motivo da decisão tomada após a revisão. E claro, essa novidade vai gerar debate. Será que os árbitros vão conseguir se comunicar bem e de forma clara em momentos de muita pressão? Será que a torcida vai aceitar melhor as decisões ou as discussões vão continuar intensas? Só que agora com o microfone aberto, uma coisa é certa. Quando se trata de Libertadores, cada detalhe faz diferença. E esse pode ser um marco na história do futebol sul-americano. E agora eu quero ouvir de você, essa decisão da Conmebol vai realmente trazer mais transparência? Ou será que vamos ver ainda mais polêmicas daqui para frente? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Aproveita também e fortalece o canal, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade da maior competição de clubes do continente.